Olha só, pessoal. Agora nós vemos aqui os operadores lógicos em JavaScript. O que são os operadores lógicos? São aqueles operadores responsáveis pela os cálculos matemáticos, pelas comparações lógicas, né, as validações lógicas do código. Então, alguns operadores que nós temos aqui, né, o caso da adição, da subtração, da multiplicação, que é o asterístico. A divisão aqui seria o nosso sinal de barra, né? E o operador de atribuição é quando uma informação passa para outro lugar, que seria o sinal de igualdade. Muitos alunos confundem o sinal de atribuição com o sinal de igualdade que nós usamos no nosso dia a dia, porque é apenas um sinal de igual. Na verdade, na informática, o sinal de igual equivale à atribuição. E dois sinais de iguais, né, equivale a uma igualdade, um comparativo de igualdade, tá? Como é o caso aqui do nosso exemplo. No nosso exemplo aqui, ele criou uma variável y, recebendo o resultado de 5 mais 6 vezes 10. Então, como eu tenho parênteses aqui, ele vai ali primeiro somar os valores, né, 5 mais 6, e depois, na sequência, ele vai multiplicar por 10, tá? Aqui no outro exemplo, nós temos a concatenação, a soma, né, das letras com os números. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho texto, né, letras com números, ele vai transformar tudo isso aqui em texto, tá? Ele vai transformar tudo isso aqui em um grande texto. Então, ficou João, né, João, Ju, mais 2. Então, ele vai somar os dois textos mais o conteúdo, né, do número 2 aí, formando aqui um único texto, tá? Se eu tivesse apenas números, ele iria somar como se fosse uma operação matemática normal. Como eu tenho texto, ele faz essa concatenação. Bem, eu tenho que tomar cuidado aqui, na hora que eu crio uma variável, por exemplo, como já foi comentado, de não usar palavras-chave para poder dar nomes para variáveis. Então, eu não posso usar var como nome de variável e ela também não pode receber um dado porque, né, é um comando do JavaScript. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai falar que o comando var, né, não é uma variável e foi declarado de forma errada, tá? Outros operadores que eu tenho aí, né, além desses básicos, da adição, da subtração, da multiplicação, eu tenho aqui a exponenciação a partir de 2016, né, o JavaScript 2016. Eu tenho a divisão, eu tenho o módulo, que nós já vimos isso aí, seria o resto da divisão. É quando você pega um número e divide ele e ele te dá o resultado do resto. Então, por exemplo, 5 módulo de 2, né? Ou módulo de 2 em 5. O que vai acontecer? Ele vai pegar o 2, ou vai pegar o 5, vai dividir por 2 e o resultado vai ser 1. Porque 5 dividido por 2 vai dar 4, né? 2 vezes 2, 4. E resta 1, tá? Então ele não retorna 2, ele retorna o resto, que seria 1. Então aqui é muito usado na informática o módulo para resolver algumas questões, né, de múltiplos, né, de quantitativo. A gente vai ver algumas questões desse tipo. Nós temos o incremento, que é aquele que soma mais um na variável. Então toda vez que uma variável tiver o sinal de mais, ele vai estar adicionando o conteúdo na variável, né, vai estar somando mais um naquela variável. E nós temos o decremento, que ele vai retirar um elemento dessa variável. Então se for um número que tiver lá uma variável que tem um valor 10 e na sequência ela recebe o mais, esse valor passa para 11. Se ele recebeu menos, passa para 9, tá? Então ele vai subtrair. Aqui eu tenho alguns operadores também, que é uma forma simplificada que a gente chama. Então aqui eu tenho a atribuição somatória. Então ele, ao invés de substituir o elemento, né, ele vai somar esse elemento. Eu tenho a subtração, né, do elemento, ele vai subtrair aquele elemento. Eu tenho a multiplicação, ele vai multiplicar o conteúdo atual pelo valor externo. Então, no caso aqui, o x, ele vai ser multiplicado por y e o resultado vai ser colocado dentro de x, tá? A mesma coisa de divisão, ele vai subtrair por y, o resultado vai para y, para x. E o módulo, né, quando eu faço o módulo, o x passa a valer o resultado do módulo, que seria no caso 0 ou 1, dependendo do número que você venha colocar.
E aqui eu tenho a exponenciação, onde x recebe, né, o conteúdo da exponenciação. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo, ele retorna aqui, né, 8. Bem, aqui eu tenho alguns operadores de comparação, onde você tem, né, a igualdade, como eu falei. Então, quando você coloca dois sinais de iguais, você está igualando o item, né? Se 5 é igual a 6, ele vai te retornar se é igual ou não. Eu tenho aqui uma igualdade de valores e tipos. Isso é, além de ele comparar se o conteúdo é igual, ele vai comparar se o tipo de dado é igual. Isso é, se o tipo é um número e o outro item é um número também, ou se é um número ou um texto, tá? Então, em alguns momentos é interessante usar esse atributo. Eu tenho aqui o não igual, né, para conteúdo, e o não igual para tipo e conteúdo. Então, isso aqui é uma negação, seria o nosso diferente aí no caso. Aí temos os sinais de maior que, menor que, maior igual, menor igual, e o ternário, que é um condicional baseado em uma forma mais simplificada. É um comando if de uma forma simplificada que a gente vai ver mais à frente aí no nosso conteúdo. E aqui nós temos os operadores lógicos de concatenação, que seria o e, o ou e o não, né? O não, nós já vimos aqui na nossa negação, né? Aonde ele for aplicado, ele vai estar negando aquele item. Então, se o item é verdadeiro, ele passa a ser falso. Se o item é falso, ele passa a ser verdadeiro. E esse caso aqui dos operadores são os operadores lógicos do e do ou. Naquelas situações que você tem que fazer um teste lógico para comparar se o elemento ele é igual a outro e um outro elemento é igual a outro item. Tá? Exemplo, se amanhã fizer sol e eu receber salário, eu vou ao cinema. Então, para mim ir ao cinema, eu tenho que ter duas condições verdadeiras. Eu receber o salário e amanhã fizer sol. Tá? Se eu usar nessa expressão o item ou, né, o mesmo exemplo, se amanhã eu receber salário ou fizer sol, eu irei ao cinema. Então basta que uma das condições do ou seja verdadeira para que ele possa, né, executar a ação como verdadeira. O e, né, basta que um elemento esteja falso para ser errado, para ser falso, e no ou basta para ser falso tem que ter os dois elementos falsos. Ou para ser verdadeiro, basta que um elemento esteja verdadeiro. Tá, galera? Isso aqui a gente tem que treinar mais nas nossas aulas de lógica, nos nossos exercícios. A gente vai treinar mais isso daqui para que vocês entendam como é que funciona essa linha de raciocínio. Bem, todo sistema, né, quando a gente começa a trabalhar com programação, é ideal que a gente crie uma técnica para poder entender como é que o problema funciona. Tá? Nesse caso aqui, nós temos a técnica de divisão de processos. Isto é, você divide o teu problema em três partes. Né? A coleta de dados, de informação, que no caso seria o que você vai perguntar ou pedir para o usuário interagir com vocês, né? No caso com o computador. O que ele tem que fazer para interagir. Bem, nós temos a parte de processamento, que é onde vai ser o cálculo ou a interação de processo, né, de manipulação de dados aí do sistema, né, que vai transformar a informação. E nós temos a área de saída, que é o feedback, que é a resposta para o usuário. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu tenho essas três etapas aí que eu tenho que localizar e tentar resolver ela no meu sistema. Nesse exemplo aqui, que nós já resolvemos aí algumas questões anteriores, nós temos aqui né, a entrada de dados. Ele pede que você leia, né, o círculo, né, o raio de um círculo, calcule e escreva, né, qual é a área daquele círculo. Então aqui eu coloquei, né, o cálculo em laranja, a entrada em verde e a saída em azul. Então a entrada de dados aqui vai ser o que? Vai ser, né, a coleta da informação com o usuário, passando uma pergunta, um questionamento para ele e ele respondendo essa informação sendo armazenada na memória do computador, no caso aqui numa variável chamada raio. Nós temos o processamento, que seria o quê? Que seria o cálculo feito através dos operadores, por exemplo, aonde ele vai me dar uma resposta, essa resposta vai ser atribuída a uma outra variável, que nesse caso eu chamei aqui de área. E no final você vai ter uma mensagem ou um comando que vai mostrar para o usuário essa resposta, né, esse cálculo que foi resolvido. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu tenho que tentar localizar essas três partes do problema. Né? A minha coleta de dados, a minha interação com o usuário para pegar a informação,
o cálculo que eu devo fazer ou a manipulação da informação que eu vou fazer, e no final tem que gerar uma resposta, né, para o usuário poder entender o que foi feito ali, né, qual é o resultado daquele processo que ele iniciou. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de processamento e coleta de dados, onde ele vai ler as dimensões de uma cozinha, que são 3 informações: largura, comprimento, largura e altura. Ele vai calcular, né, ele vai gerar uma conta, e depois no final ele vai escrever a quantidade de caixas que eu vou precisar para poder fazer o azulejo da cozinha, né, para poder azulejar essa cozinha. Nesse caso aqui, ele deu uma OBS aqui que faz parte da conta, né, do cálculo, falou que cada caixa possui 1,5 m, né, 1,5 metros quadrados aí de conteúdo. Então aqui, olhando para a nossa resolução, eu tenho aqui os dados de entrada, que são as perguntas que eu faço para o usuário. Eu tenho 3 variáveis, 3 informações de entrada, que é o comprimento, a largura e a altura. O comprimento vai ser armazenado em C, largura vai ser armazenada em L e a altura armazenada em A. Então aqui eu já finalizei a minha interação com o usuário de coleta de dados. Depois eu faço processamento, isso é, eu vou fazer as contas aqui, né, para poder chegar na minha quantidade de caixas, e seria multiplicando, né, o comprimento vezes a altura, o comprimento vezes a altura para ter essa área, a largura vezes a altura para ter essa área aqui. E nessa área eu vou fazer o que? Eu vou dividir por 1,5, que é a quantidade de metros que eu vou precisar para poder azulejar essa caixa, né? E essa quantidade de metros aqui, na verdade, seria a quantidade de caixas que eu estou armazenando. Só que eu tenho só 2 paredes, faltam as outras 2 paredes que estão aqui atrás. Então eu multiplico por 2. Então eu acho essa área, né, a quantidade dessa área, a quantidade dessa área, e depois eu dobro o valor total para poder saber quantas caixas no total eu preciso. Depois que eu tenho a quantidade de caixas no meu problema, né, basta eu falar para o usuário que ele vai precisar de X quantidades, que eu não sei, né, depende da quantidade de entrada que ele entrou, depende do item de entrada que ele digitou, para que eu possa gerar ali uma resposta satisfatória para o usuário. Bem, aqui eu tenho o terceiro exemplo, que ele fala sobre, né, um carro de praça, um táxi. Ele tem aqui o valor do combustível, nesse caso aqui R$ 4,87. Ele pede para ler o odômetro inicial, que são os quilômetros iniciais do carro, os quilômetros finais do carro, né, no final do dia, o quanto que ele gastou, né, de combustível e o valor total que ele recebeu no dia. Então essas aqui são as informações de entrada. Eu tenho o cálculo que eu vou criar e tem aqui a resposta do usuário, que no caso são duas, que é a média de consumo e o lucro. Então, olhando aqui o nosso problema, eu vou novamente, né, criar as variáveis, perguntar para o usuário o conteúdo e conforme ele preenche, né, a resposta, ele vai sendo absorvido essas informações, ele vai armazenar essas informações. Armazenando informação, ele começa a calcular. Nesse caso aqui eu tenho 2 processamentos, que seria a média e o lucro. A média seria o odômetro final menos o inicial, dividido pela quantidade de litros, né, que seria a nossa média de consumo. A média de consumo é sempre medida por quilômetros por litros. Então é o quilômetro que ele andou pela quantidade de litros que ele abasteceu. Aí eu vou ter a média de consumo. E a outra resposta, a outra variável, seria o quanto que ele ganhou no dia, menos o quanto que ele pagou pelo combustível, né, que é o número de litros, vezes do valor, aqui vai ter o valor que eu paguei, menos o valor do dia. Então, os operadores, né, que nós vimos um pouco mais cedo, eles vão indicar para o usuário, né, para o sistema, melhor falando, como ele deve proceder para calcular as coisas. Lembrando que sempre começa onde tem parênteses. E se tiver mais de um parêntese, você começa sempre do parêntese mais interno, de dentro para fora. E a saída aqui eu estou colocando um alerta, mostrando um texto, mais o conteúdo da variável, mais um texto, sendo que esse texto tem um marcador, que é o barra invertida N, que ele pula a linha, mais o lucro, que é o valor da variável. Então aqui vai aparecer 2 linhas lá na tela, uma com a média e outra com o lucro. Bem, aqui eu tenho o quarto item, né, o quarto exemplo, onde ele vai ter uma milha marítima que equivale a 1.852 metros. Então essa aqui é a quantidade equivale a 1 milha náuticas, né, uma milha marítima. E aqui ele fala assim que 1 quilômetro possui 1.000 metros. Ele quer que você crie um sistema de conversão de medidas, aonde o usuário vai fornecer, né, a quantidade de milhas que ele andou
e vai fornecer depois a quilometragem. Então aqui você pode reparar que não está explícito a entrada, né? Ele fala somente que tem uma conversão para fazer e que quer saber a quantidade de milhas em quilômetros. Então, se você tem que trabalhar em quilômetros, né, você tem que perguntar para o usuário primeiro quantas milhas náuticas ele tem e depois fazer as contas, né, gerando aqui a resposta e mostrando para o nosso usuário, né, a resposta. Nesse caso aqui, eu estou usando o Document Write, e ao invés de ele escrever na caixa de alerta, ele cria, né, uma marcação, ele escreve no próprio documento. Então ele vai literalmente recarregar o HTML, colocando aí a mensagem com o valor que eu já pré-defini aqui como resposta, tá, galera? Então esse texto aqui, né, esses exemplos foram para que você possa tentar enxergar que toda vez que eu tenho um problema, ele é dividido em 3 partes. Pode não ser na ordem, né, que você está lendo, pode não ter ali uma organização entrada, processamento de saída, pode estar misturada essa ideia, mas toda a ação do computador ela se baseia numa interação inicial do usuário. Um exemplo dessa interação que a gente pode estar falando é o WhatsApp, é um programa de comunicação instantânea. Quando você vai lá, abre o programa e manda uma mensagem, a tua informação, a tua interação inicial é você falando para o programa que você quer interagir com alguém. Essa informação ela é enviada, você recebe ali uma interação dizendo que foi enviada, você recebe um aviso indicando que a pessoa leu aquela mensagem e, né, e essa resposta, essa interação, essa marcação que aparece no caso do WhatsApp, que a pessoa leu, é o teu feedback. Então o tempo todo ele vai estar fazendo esse procedimento, ele está pegando tua mensagem, enviando e dando um ok se a pessoa leu ou não. A pessoa vai estar lá respondendo, né? Respondendo, dando um ok que você recebeu a mensagem, né? Que você leu a mensagem e mostrando para a tela que foi feito aquele item. Então o tempo todo, o sistema vai estar trabalhando com essas etapas de entrada, processamento e saída, tá, galera? Cabe a nós, programadores, tentar enxergar isso e transformar isso em comandos para o computador. Bem, nesse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo a gente começa a falar sobre a parte de tomada de decisão, de comandos condicionais. Até mais.